Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Prosseguindo a leitura da carta aos Hebreus, que é uma longa e detalhada exposição sobre o sacerdócio de Cristo, o autor fala agora dos dois compartimentos que existiam no templo. O primeiro deles, chamado o Santo, onde entravam os sacerdotes, e o segundo, chamado Santo dos Santos, onde entrava o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano, na festa das expiações, para oferecer sacrifícios. No Santo encontravam-se o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Depois havia uma cortina, e atrás da segunda cortina havia uma tenda chamada Santo dos Santos. É lá no Santo dos Santos que ficava a Arca da Aliança, com as tábuas da lei. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer o sangue alheio. E aquele sangue de animais, servia para purificar os corpos, realizando a chamada pureza ritual. A purificação não significa perdão dos pecados, mas significa tornar alguma coisa apta para o culto. Se eu me tornei impuro, ou seja, inapto para o culto, porque eu toquei em um cadáver, o que não é pecado, mas eu toquei, eu preciso me submeter a um ritual, chamado ritual de purificação, para voltar a me tornar apto para o culto. Assim fala-se da purificação de Nossa Senhora, porque ela havia dado à luz. Dar à luz não é pecado, mas tornava a mulher, entre aspas, impura, inapta para o culto. Então ela precisava de submeter-se 40 dias após o parto a um ritual de purificação com a oferta de sacrifícios. Ora, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhadas sobre os seres impuros santificam e realizam a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Obras mortas aqui é o pecado. Deus vivo é o Deus verdadeiro, em contraposição aos ídolos, que são deuses mortos, deuses que têm boca e não podem falar, têm olhos e não podem ver, têm nariz e não podem cheirar, têm mãos e não podem pegar, e aqueles que os adoram serão como eles, os que fabricam, os que confiam nesses ídolos. O Deus vivo é diferente, totalmente diferente. Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, e ofereceu-se em virtude de um Espírito eterno. Como foi que ele se ofereceu? Ele entrou no santuário, entrou no Santo dos Santos, no mais alto dos céus, pela sua ressurreição e pela sua ascensão, não com o sangue alheio, mas com o seu próprio sangue. Ele veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não faz parte desta criação e não é obra de mãos humanas. A tenda em que Jesus entrou é o próprio céu. Ele entrou por primeiro, para que nós pudéssemos entrar depois e para sempre. E ele obteve para nós uma redenção eterna. Redenção, já aprendemos, é a libertação de alguém através de um pagamento. E o pagamento feito por Cristo foi o seu próprio sangue, não o sangue de animais. Os sumos sacerdotes a cada ano tinham que fazer a expiação com o sangue de animais. Jesus derramou o seu sangue uma vez só, porque o seu sacrifício é perfeito, ao passo que os sacrifícios do Antigo Testamento eram simbólicos, imperfeitos e esperavam o sacrifício perfeito que viria com Cristo. Por que o autor está falando disso tudo? Porque ele deseja que os judeus convertidos ao cristianismo e que estão com saudades do Antigo Testamento
estão tentados a voltar às práticas rituais do judaísmo, animem-se, que depois de terem colocado a mão no arado, que eles não voltem para trás, que eles não troquem a novidade do Evangelho pela saudade das coisas que já passaram. A carta aos Hebreus é uma grande aula, ou melhor, é um grande curso de animação para que os destinatários não se deixem dominar pela tristeza, pelo desânimo, que é perigosíssima. A tristeza, dizia Dom Manuel Pestana Filho, é a pior tentação do demônio, porque ela nos rói por dentro. Entre os destinatários da carta, havia alguns que estavam deixando de participar das assembleias. Hoje nós diríamos, estão deixando de ir à missa? E o autor chama a atenção, não façais isto. Lembrai-vos de quanto vós sofrestes quando fostes batizados. Ele não diz batizados, ele diz iluminados, porque o batismo era chamado antigamente de iluminação. Não percais a vossa recompensa, que vos está reservada. Trocar o sangue de Cristo pelo sangue de animais é uma péssima troca. Trocar o domingo da ressurreição pelo sábado da lei mosaica é uma péssima troca. Trocar o batismo pela circuncisão é uma péssima troca. Mas havia essa tentação. E todos nós temos que estar precavidos para não querermos voltar ao homem velho, esquecendo de toda a novidade de Cristo. Temos que vencer a tentação de voltarmos a vestir o nosso trapo e o nosso farrapo, talvez remendado, o que é horrível, em vez de nos vestirmos de Cristo como uma roupa nova. É assim que a gente se veste no dia do batismo, com uma veste branca. O Evangelho apresenta Jesus hoje em um trecho tão pequenino, narrado apenas por São Marcos, em que duas coisas acontecem. Jesus está cercado por uma multidão que não dá a ele sequer tempo de comer, juntamente com os seus discípulos. Aliás, em São Marcos, Jesus sempre aparece assim, cercado por multidões, comprimido por elas, mas no outro versículo, os parentes de Jesus saem para agarrá-lo, porque dizem, ele está fora de si. Fora de si talvez seja, ele perdeu o juízo por causa dos seus milagres, das suas pregações, por causa do entusiasmo que ele está causando nas multidões. Os familiares dele não entendem. É um versículo só aqui em São Marcos. Mas em São João nós encontramos também parentes de Jesus que não entendem a sua pregação e falam com ele de maneira um pouco estranha, convidando-o a ir até a festa das tendas em Jerusalém para que ele possa se tornar conhecido. Ninguém que quer se tornar conhecido fica às ocultas. Parece que são pessoas que dizem, já que você quer aparecer, vai à festa. Porque também os parentes de Jesus não conseguiam entendê-lo. Ser incompreendido pela própria família, pelas pessoas consanguíneas, é algo que não é de hoje. Se aconteceu com Jesus, acontecerá conosco também. E Jesus havia dito em outro lugar que não veio trazer a paz, mas a espada, porque numa mesma casa estarão divididos, filho contra pai, mãe contra filha, nora contra sogra, e os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Este evangelho serve para nos precaver contra o desejo de tranquilidade e contra o pavor das divisões, das incompreensões. Não devemos desejá-las, mas elas são inevitáveis. E quando elas vierem, em vez de entrarmos em pânico, devemos glorificar a Deus, lembrando que Jesus também passou por isso antes de nós. Que Maria Santíssima, que nunca deixou de aceitar seu filho, mesmo quando não entendia o que estava acontecendo, porque meditava as suas coisas em seu coração, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.